Agora, se o indivíduo é liberto, se você tira aquilo dele, ele volta a si. E aquela realidade, aquela entidade, aquele fenômeno, fica procurando uma outra acoplagem, um outro recíproco possível, e não acha, ele diz: voltarei para o meu recíproco antigo, e vou ver o que eu encontro. E se ele volta, e o seu recíproco, a sua casa humana, está vazia, ficou só arrumadinho, o cara melhorou, ele botou determinadas realidades de padrão moral, são mobília moral, mobília de etiqueta relacional, mobília social, mobília cidadã, mobília religiosa, ele vai a um culto ou alguma coisa, são mobílias. E esse espírito volta e encontra aquela casa, como se diz aqui, varrida e ornamentada, mobiliada, porém vazia, sem a presença espiritual que lhe dê garantia de não invasão. Porque não basta tirar o espírito, tem que haver agora a presença de um poder maior que seja e faça a ocupação da minha mente, do meu coração, da minha psique, das minhas sensações, que venha e assuma o senhorio do meu ser, a quem eu reconheça como meu Senhor, como meu amo, e a quem eu me dobre com alegria quebrantada e em fé. É a única maneira de eu não ser invadido outra vez por algo que se torne pior do que a primeira situação. E como Jesus diz aqui, o segundo estado, quando esse espírito imundo volta e encontra o seu recíproco mobiliado e vazio, ele traz outros 7 piores. A ocupação se torna infinitamente mais difícil. Em todos os sentidos, a loucura será maior, o ódio será maior, o entorpecimento será maior, a insanidade desse indivíduo se tornará maior, seus vícios se intensificarão numa medida extraordinária, porque há essa emulação potencializada, porque ele só era uma casa mobiliada, mais desocupada, como eu vejo uma quantidade enorme de pessoas que ficam um tempo livres. Mas quando o recíproco maligno volta e encontra aquele lugar vazio e ornamentado, ele chama outros e diz: daqui ninguém nunca mais nos tira. A loucura será inominável e a nossa habitação será inarrancável. E aí, é por isso que tem gente que se suicida não aguentando a agonia, ou tem gente que está internada em clínicas, em hospícios, ou tem gente sofrendo enormemente, anestesiada numa cama, porque não pode ter um minuto de menos anestesiamento, senão surta, quer arrombar a janela, sair pela porta. É uma loucura, quer bater nos filhos. E não tem embriaguez, é um estado de loucura intrínseca e que ninguém consegue discernir. Não adianta chamar o psicólogo de psicólogo. E nem adianta levar nesses cultos de exorcismo nessas igrejas, porque eles só vão dar gritos e fazer sugestão contra sugestão. E a pessoa volta para casa com uma rápida sugestão.
e logo depois vai ficando pior e pior, porque ela se vicia no processo. O que essas igrejas neopentecostais fazem não é libertar, é fazer uma sugestão de alívio. O indivíduo fica 2 dias melhor, depois volta tudo. E toda vez que vai lá tem que deixar um dinheiro como pedágio dessa loucura. Eles não estão interessados em curar, em libertar. Eles querem apenas trazer um paliativo para que o indivíduo se condicione e fique voltando a esses lugares de exploração. E aí a vida de pessoas vai ficando miserável aos milhares, aos milhões. Porque se não houver a cura, não há como essa pessoa jamais fique livre desse mal. Jamais. Pode fazer faculdade, se formar em psicologia, em filosofia, em teologia, mas não vai ficar livre desse mal. Eu conheço teólogos sofrendo disso, filósofos, psicólogos. Vocês não têm ideia da quantidade de filósofos em lugares de mediunidade para ver se eles se aliviam, se eles trabalham, se eles amenizam o mal. É a mesma coisa com qualquer outro ofício. Porque Freud não ensinou a dizer sai dele em nome de Jesus. Nem tampouco qualquer outro mestre dessas ciências. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos procurando repouso e não o achando, diz: voltarei para minha casa humana de onde saí, e tendo voltado a encontra arrumadinha pela religião, batizada, fez profissão de fé, é obreiro, foi para o seminário, todo arrumado, varrido e ornamentado, por fora é lindo, mas não tem fé, não tem aquela patada do leão de Judá, do mais valente, não tem as cicatrizes do amor de Deus, pá! Do mais valente, que tirou o valente bem armado e entrou na sua vida para sempre. Entrou. E quem o arrancará daí? Porque ele entra e não importa. Veja bem, isso tudo que Jesus narra na segunda parte é para quem fica apenas com a casa arrumadinha, ornamentada, varrida e não ocupada, cheia de moral, cheia de religião, cheia de bons costumes. É o homem de bem, odeia os diferentes e se orgulha de ser parecido com alguns iguais a ele. Essa é a casa varrida, bem ornamentada, tem tudo, só não tem o mais valente, só não tem a ocupação que dá segurança. E aí, se tudo que você tem é arranjo e decoração de interiores, com moral e com outras coisas, com etiquetas, com bons comportamentos, você continua tão vulnerável quanto sempre. Só que agora tem uma diferença. É a segunda vez. As segundas vezes são sempre piores, o segundo estado é sempre pior do que o primeiro. Tem gente aqui que está na situação ideal para ser invadida outra vez. Porque está toda arrumadinha, só não tem a habitação do Espírito de Deus, a habitação de Cristo, do mais valente que vem, cuida do que é seu, definitivamente. Você está pensando que é a igreja, que é a religião, que é o culto, que é a comunhão, que é a Eucaristia, que é a ceia, que é o batismo, que são as orações às quais você se submete todo domingo para receber um passe de proteção na igreja evangélica, na igreja católica, no espiritismo. Você está pensando que é isso que te guarda? É arriar alguma obrigação em algum lugar?
Não, você ainda está tentando fazer acordo com com o valente bem armado. É só isso. É só barganha com o valente bem armado. Mas não é ainda o pacto de entrega definitiva ao mais valente, que entra e acabou a história de qualquer valente bem armado vindo contra mim, porque o campo de força não será desativado jamais. Eu estou ativado pela fé e o meu campo de força de amor, no amor de Deus, é impenetrável. Jesus permite que esses princípios espirituais tenham sido compreendidos e que as decisões em relação ao que eles significam, estejam sendo tomadas agora, sabendo que não é uma historinha, é algo seríssimo, é uma narrativa tua para proteger mentes, corações, interiores humanos, para que sejamos a habitação do Espírito de Cristo e não de recíprocos malignos exacerbando o que existe de pior em nós. É o que eu te peço que seja compreendido agora por todos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.